Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estou aqui no meu trabalho, fazendo a vigilância, fazendo a segurança aqui nesse prédio da AUB, da Advocacia, aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. Eu vos falo com você nessa noite, aqui diretamente do meu trabalho, pastor Dirceu Ábido, da Assembleia de Deus Vitória com Cristo. Sou pastor presidente aqui do campo do Estado do Espírito Santo, da Assembleia de Deus Vitória com Cristo. E por isso que eu deixo uma palavra para você a respeito sobre o assunto, a respeito sobre o sexo anal e sobre o sexo oral. Meus amados irmãos, nós vemos que isso é muito importante e muitas pessoas não entendem sobre esse relacionamento entre homem e mulher. Meus amados irmãos, eu como pastor, como servo de Deus, e muitos pastores ignoram esse assunto nas igrejas evangélicas. Aqui no estado do Espírito Santo, na igreja que eu pertenço, que eu sou pastor, estou pregando muito sobre isso, ensinando sobre isso na igreja. No estado do Paraná, onde eu morava, eu nunca fui de falar sobre isso, né? Porque no estado do Paraná só fui pastor da Igreja Batista do Calvário por pouco tempo, juntamente com meu pai, que meu pai era o segundo dirigente da Igreja Batista do Calvário naquela época. Então eu não tinha muito conhecimento bíblico para ensinar sobre isso na igreja, mas eu tomava conta da Igreja Batista do Calvário, juntamente com meu pai, que chama Eliezer Ábido. Meu pai, que ele tempo era diácono da Igreja Batista do Calvário, e eu era o pastor, eu era já consagrado evangelista na Igreja Batista do Calvário, e já tomava conta da Igreja Batista do Calvário por alguns tempos, e por isso eu não poderia dar esse tipo de assunto na igreja, por a maioria do pessoal da igreja ali era da minha família do estado do Paraná, e eu, com certeza alguém da minha família ia ignorar, não ia concordar com o assunto que eu ia falar na igreja sobre isso. Então, se eu poderia falar, talvez não poderia falar por causa da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas talvez não ia concordar, não aceitar, ia ignorar as minhas palavras. Então, por isso eu deixei falar no tempo certo e no exato certo, né? Porque a Bíblia Sagrada nos fala que é um tempo determinado para todas as coisas. E graças a Deus, meus amados irmãos, eu tenho todo o conhecimento bíblico dentro da palavra de Deus, de Gênesis ou Apocalipse. Eu estudei a teologia bíblica lá no estado do Paraná, fiz a formação teológica. Muita gente do povo que me conhece no estado do Paraná, nem todos sabiam que eu tinha um curso de teologia, já tinha feito o curso teológico da Igreja Assembleia de Deus no estado do Paraná, na cidade de Cascavel, onde eu fiz a formação teológica. Muita gente lá, muita gente da minha família não sabia que eu estudava muito a Bíblia, estudava muito, sempre estudei muito a Bíblia, mas realmente o povo da minha família nem todos sabia que tinha um curso de teologia, mas eu tinha. Então por isso eu nunca falei sobre esse assunto na Igreja Batista do Calvário, qual eu era pastor por alguns tempos que eu fiquei tomando conta da Igreja Batista do Calvário, junto com meu pai, com a minha mãe, né? Então por isso nunca falei sobre esse assunto, e até hoje muitos pastores batem nessa tecla, né, sobre esse assunto. Fala que fazer sexo anal, fazer sexo oral, né, é uma coisa pecaminosa, é uma coisa que é pecado, e isso não pode haver, não pode acontecer dentro dos casais. Fala que isso não tem parte no reino do céu, faz que é pecado, isso estraga o casamento, dá problema no casamento. Já vi muitos pastores pregar sobre isso, pregar o contrário, e falar que isso não pode acontecer dentro dos casais que são cristãos. Isso é totalmente errado, meus amados. Pela palavra de Deus, eu estudei a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, e eu não encontrei respaldo bíblico sobre isso. Eu não encontrei respaldo sobre isso. Não fala nada sobre sexo anal na Bíblia Sagrada.
não fala nada sobre o sexo oral. Esse relacionamento, esse tipo de ato sexual só acontece, só pode ser pecado se o homem tentar fazer com a esposa contra a vontade dela. Fazer forçado, aí se torna pecado. Esse ato de sexual, esse ato sexual do oral, do anal com a mulher, com o marido, isso não tem nada a ver, isso não é pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios ali, falou que isso só se torna pecado quando é dois homens do mesmo sexo, haver esse ato sexual, um relacionamento de anal, de oral entre dois homens, aí sim é abominável para Deus. Ou vice-versa, duas mulheres ter um relacionamento, ou homem com homem, aí sim é pecado. O apóstolo Paulo nos fala sobre as heresias, sobre os relacionamentos íntimos entre casais. Nos fala ali em Romanos, capítulo 1, versículo 26 até o 29, nos fala sobre a prostituição de Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa da prostituição. Então a prostituição, meus amados irmãos, nos fala que era homem com homem, mulher com mulheres. Mulher com mulheres, ou vice-versa. Então a Bíblia Sagrada, aqui estou falando do meu trabalho, estou no serviço, estou fardado, estou de preto, estou no meu serviço, mas estou fazendo esse vídeo, gravando para você. Então você que é casal, você que é casado, tem sua esposa, você tem seu marido, você pode ter o seu ato sexual. Você pode praticar o sexo anal, o sexo oral normalmente com a sua companheira, com seu companheiro, com sua esposa, com seu marido. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso não impede a salvação, não impede de você perder a salvação. Isso não tem nada a ver. Aí se você, por exemplo, trair a sua esposa, trair sua esposa com outra mulher, uma mulher estranha, você largar da sua esposa e ter um relacionamento com a sua esposa para ter com outra mulher, aí se torna pecado, se torna adultério. Mas se você está tendo um relacionamento com a sua esposa, um relacionamento íntimo, um relacionamento anal, um relacionamento oral com a sua esposa, a Bíblia Sagrada nos fala ali no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento fala da mesma forma, ali no livro de Gênesis, nos fala também, bem no começo, no início da Bíblia, no início do princípio do mundo, já falou sobre Adão e Eva, sobre a criação de Adão e Eva, sobre o relacionamento deles. Então, meus amados irmãos, é uma coisa que o pessoal, os pastores não pregam, não ensinam, prega errado, já fala que não pode acontecer. Os pastores hoje em dia muitos pastores pregam errado, não tem conhecimento bíblico. O pastor que não tem conhecimento bíblico, ele só vai falar mentira, contar heresia na igreja, porque realmente falar sobre isso na igreja é um assunto muito importante e muito delicado de falar nas igrejas. Por isso, meus amados, todo o meu relacionamento que eu tive com a minha esposa, sempre pratiquei esse ato anal, esse sexo oral, sempre pratiquei. Isso fala a verdade para qualquer pessoa. Eu não tenho medo de falar, não tenho vergonha de falar para ninguém. Só não falo para minha família, porque a minha família é contra. Eles discordam, eles acham que é pecado, mas realmente não é pecado, porque a Bíblia nos fala. Já falei aqui, já expliquei, já tentei falar aqui no vídeo, estou voltar a repetir, falar de novo. Não tem pecado, não é pecado, não impede salvação, não é pecado. Você ter o sexo anal, praticar o sexo anal com sua esposa, praticar o sexo oral com sua esposa, se torna pecado, meus irmãos. Já falei aqui, vou repetir novamente, só se torna pecado você ter o relacionamento fora do casamento, com outra mulher fora do casamento, ou ter um relacionamento entre dois homens, daí se torna pecado. Se é um homem e uma mulher,
A Bíblia Sagrada nos fala ali, o apóstolo, quando fala em Romanos, também no capítulo 1 ali, nos fala que dentro de entre quatro paredes, pode acontecer tudo entre dois casais, entre um homem e uma mulher, entre um casal, pode haver todo tipo de relacionamento íntimo com a sua esposa, com a sua companheira. Pode acontecer entre quatro paredes, pode acontecer o sexo anal, o sexo oral. Todas as maneiras de sexo você pode praticar com essa companheira, porque ela é sua companheira. A Bíblia Sagrada nos fala ali em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, ou é o versículo 8 que nos fala, que o pregador Salomão nos escrevendo, nos falando assim, olha bem, fala assim que o pregador Salomão nos ensina ali em Provérbios, que o homem tem que gozar a sua vida com a sua esposa, com a mulher que tu amas. Então você pode ter a prática de todo tipo de sexo com a sua companheira. Não há pecado, não tem pecado nisso, meus irmãos. Vão olhar para a realidade, vamos ver a realidade. Minha família, nenhum deles discorda. Eles falam que é pecado, que é errado, pode fazer isso, que isso. Você não vai para o céu, você está pecando, você não pode fazer isso. Tem família que não aceita, que discorda, mas é errado? Não é errado, não. Eu sempre pratiquei esse ato com a minha esposa. Eu creio que muitos casais não praticam, porque os pastores botam isso na cabeça dos membros, do povo na igreja, e fala que não pode acontecer isso, que isso é pecado, isso é coisa da prostituição. Sim, isso se faz parte da prostituição entre dois homens e duas mulheres. Isso só relacionamento entre dois homens. Isso é prostituição. Mas um homem e uma mulher, não há pecado. Não tem pecado nisso, meus irmãos. Vamos pensar, botar a mão na consciência, pensar, meus irmãos, que o sexo anal é um sexo natural, é um sexo normal. O sexo oral e anal é um sexo normal, natural, para praticar entre um homem e uma mulher. Isso é normal. Isso é de Deus, porque todo sexo significa presente de Deus, meus irmãos. Foi Deus que criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. É bíblico, meus irmãos. Como que vocês aí, sendo crentes, sendo cristão da igreja, falar que isso é pecado? Falar isso não pode acontecer entre um casal, não pode, é pecado. Vai para o inferno, se Jesus voltasse, não vai para o céu. Meus irmãos, vamos parar de falar bestagem, vamos parar de falar besteira. Fala para os nossos filhos que não pode fazer isso, com as suas esposas não pode fazer, que é pecado. Já vi muito isso, minha mãe fala isso para meus irmãos. Ela tem que botar a mão na consciência, pensar bem. Porque você, o casal, não gosta de fazer, tudo bem. Mas se você ama a sua esposa ama o seu marido, tudo que for feito conforme combinado os dois, se os dois gostam de fazer, não há pecado nisso, meus irmãos. Vamos parar com bestagem, meus irmãos. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Isso é de Deus. Todo sexo é de Deus. O sexo foi construído por Deus, meus irmãos. Deus criou o homem e a mulher para fazer filhos, para gerar filhos, para ter o sexo normal. Tudo é sexo, anal, oral, vaginal, tudo é sexo. Tudo é um presente de Deus que Deus deixou na terra para o ser humano. Então, meus irmãos, se você é homem, não se misture com homem. Se você é mulher, não se misture com mulher, não. Vamos parar com isso, vamos parar com a prostituição. Fuja da prostituição, fuja da prostituição, fuja do pecado, porque o pecado que corrompe é o pecado que destrói o homem. Vamos procurar andar na sinceridade, na santidade que Deus nos ensina, nos fala a sua palavra.
Meus amados irmãos, vão olhar para a sinceridade, vamos olhar, botar a mão na consciência e pensar. Se você às vezes não gosta de fazer, ou às vezes sua esposa não gosta de fazer, ou você não gosta de ter essa prática, então respeite, né? Se não quer fazer porque não gosta, tudo bem, mas se você gosta de praticar, sua esposa gosta de praticar, faça com amor, faça com amor, que Deus é maravilhoso, Ele está vendo, está contemplando, Deus está vendo o que você está fazendo, porque você gosta, o casal gosta, os dois gostam, então faça, pratica, porque é bom para você. E o sexo também, meus irmãos, o sexo é um exercício físico, é bom para a saúde, o sexo é bom para a saúde. Então, meus irmãos, preste atenção nesse vídeo que eu estou falando, eu estou explicando isso muito claro, estou explicando a verdade para você, é bíblico, não existe na Bíblia falando que o sexo, o ato de sexo anal é pecado. Não há pecado, não tem pecado nisso, não existe. A Bíblia não fala sobre isso. Eu estudei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu estudei a teologia bíblica, que a teologia ensina o infinito e o profundo da teologia da Bíblia Sagrada. Como que eu não sabia? Eu sei. Como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Se estou falando aqui, gravando esse vídeo, falando, porque não há pecado para esse tipo de relacionamento, não tem pecado para isso. Como que pode minha mãe, sendo a mulher já velha, a pessoa já de idade, dizer que isso é pecado para os filhos, que os filhos não podem fazer com as suas esposas? Se ela não gosta, nunca praticou, então ela não quer que os filhos venham ter um relacionamento maravilhoso, amoroso, carinhoso com sua esposa. A mãe e o pai têm que incentivar os filhos a praticarem o sexo, a não falar que para o filho, para a filha, para a nora, falar que é pecado, não pode fazer esse tipo de ato, falar que é pecado, isso não vai para o céu. Não existe isso, meus irmãos. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Perceber, botar a mão na consciência também, pensar que não tem lógica para isso. Não tem, meus irmãos. Olha bem, a Bíblia Sagrada nos fala muito claro. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, ali, a partir do versículo 25, também em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 29, nos fala sobre a prostituição. E isso se torna a prostituição, como eu já falei aqui, entre dois homens, aí sim há pecado. Prostituição é uma coisa, relacionamento entre um homem e uma mulher é diferente. Então, tudo é permitido por Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. O sexo é um presente de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que deu para o homem. O pregador Salomão falou muito claro: o homem goza da sua vida, goza com a mulher que tu amas. Está em Provérbios ali, capítulo 9, versículo 8. Ou é Provérbios 9, versículo 9. A Bíblia fala muito claro, meus irmãos. Vamos pensar nisso. Se você gosta de fazer, faça. Se a sua esposa gosta de fazer, faça. Mas os dois têm que ser combinados. Os dois têm que gostar do que está fazendo e pensar no que está fazendo. Fazer com calma, com paciência. Isso tudo faz bem para a saúde e faz bem para a vida espiritual do homem e da mulher que serve a Deus. O casal cristão tem que praticá-lo. Quer dizer que isso é pecado? Não existe pecado. Por isso tem muitos pastores por aí que tem medo de falar nas igrejas, nos púlpitos, de pregar nos púlpitos, ensinar a falar sobre isso. Não fala. Tem muitos pastores que não ensinam. E já tem outros que falam que é pecado. Tem outros que falam que é pecado nas igrejas. Porque
Realmente, meus irmãos, os pastores têm medo de falar, não gostam de falar nas igrejas. Tem uns que já fala, mas fala o contrário, já fala que é pecado, fala que está na Bíblia. Não existe na Bíblia isto. Já falei, estou repetindo novamente. Não tem na Bíblia esse tipo de ato sexual na Bíblia. Não tem, não tem. Não tem respaldo bíblico para isso. Não tem, meus irmãos. Não tem. Os pastores pregam errado, fala errado, ensina errado. Fala que o sexo anal, o sexo oral é pecado. Isso impede a salvação, não impede a salvação. Você não vai perder a sua salvação por causa de você praticar o sexo anal ou o sexo oral com sua esposa. Não há pecado nenhum para isso. É bíblico. A palavra de Deus não fala que está lá escrito na Bíblia: relacionamento do sexo anal, transa anal ou a transa oral é pecado. Não está na Bíblia. Meus irmãos, eu estudei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estudei toda a Bíblia sobre isso e procurei aprofundar, interpretar ela, a forma da palavra. Não tem, meus irmãos, não tem, não existe. Os pastores têm que aprender mais. Os pastores não ensina porque não sabe, fala errado. Vamos prestar atenção na palavra de Deus, meus amigos pastores. Vamos ensinar a verdade, mostrar a Bíblia conforme ela é, falar o que é certo, o que é correto. Vamos parar de contar mentira, contar heresia nos púlpitos. Esses pastores que ficam falando, contando mentira, e outros já têm medo de falar. Não fala nos púlpitos, não fala nas igrejas. Os pastores que tomam conta da igreja, que estão pastoreando o rebanho, procuram o lugar adequado, o lugar certo, o horário certo, para dar esse tipo de ensinamento para a sua igreja, para o seu povo, para o seu rebanho. Isso é muito bom, ensinar o que é correto, o que é certo, o que é bom para o casal cristão. Tem que haver um relacionamento íntimo entre o homem e a mulher. Homem com homem, não. Mulher com mulher, não. Mas sim, o homem com a mulher é correto diante de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos aí. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.